seu problema. O Fluminense pega o Sport, né, agora? O seu problema ontem era o meu. É? Acho que é, não é isso? Não é isso, Cris? É o Bahia. É Bahia, Ih, perdão. ali o povo se... Ali é unha... Quem pega o Sport ainda? Olha aqui, ó. Ontem eu queria o quê? Que eu quero que o Vasco ganhe a Copa do Brasil, porque eu tenho um vascaíno na minha casa. A família toda é a paz Vasco. no final do ano. É, a família é Vasco. Entendi. Eu vou perder ele 3 dias? Vou. Provável. Ele vai sumir. Sem Os camisa. WhatsApp, que quando eu tô... Coisa fica só 4 horas fora do ar, Só dá um vai check. ficar 3 dias e eu deixo. É só um Porque checkzinho. eu faria o mesmo, entendeu, Vene? Vai viver tua vida, garoto. Ah, vai só lá. um check ok. O pior é se você receber mensagem de um amigo, ó, o WhatsApp dele caiu. Aconteceu com você, Fernanda? Ah! Eu não sabia. Que operador é a dele, velho? Me fala aí, Juninho, que eu quero sumir também. Mas o WhatsApp dele, ele só caiu. O jogo era 6, às 16 caiu o WhatsApp. Caiu. O irmão me comunicou já de São Januário. foi irmão. Eu em São Paulo e voltou no dia seguinte, 8 da manhã. Em outro estado? Entendi. Ai, meu Deus. Olha aí. Essa barreira do Vasco. Eu queria que fosse o Mirassol perdendo ontem, porque aí eu não ia ficar com esse estresse. É. Eu ia poder subir mais um pouquinho, entendeu? Nem Ter uma a gente. margenzinha, mas o Vasco perdeu pro Mirassol. A barreira vai virar bar. Vai não! Ele não vai não! Tá vendo? Tá cheio de... Aí. Olha o que o Diniz faz. Olha. Invenção de Puma O Rodrigues. pessoal se preparou. DJ careca, tá que tá, hein? Mirassol, inchada toma um paracetamol e adivinha mais um gol do Mirassol. Ai, ridículo. De dia, chuva e sol. Parabéns, Vasco da Gama. Parabéns. Mais uma vez. É isso aqui que eu tenho que passar. Aí, pô, cara, o jogador não pode ser cobrado. Aí eu tô aqui, ó, botando minha cara aqui, ó. Como é que não pode? Parabéns, eu Diniz, tô né? aqui. Vasco da Gama não, 4 o anos de Pedrosa. gestão. Ah, eu não posso cobrar, pô, não pode falar. Claro que eu vou falar. Ah, vou falar muito. Não é pouco, não. Mete bronca. Sentimento terrível, Pedro. Tem dia que é noite, Venê. Olha, o negócio do Mirassol já garantiu a vaga direta na Libertadores. Direto, tá? O Flavini que foi lá ontem. Pedrosa foi também? O que você acha? Sim. E vamos contar a história aí do Peguei jogo. trânsito, chuva. Deu ruim, E meu o sol, pegou não? Roda o VT, gente. Casa cheia para o último jogo do Vasco em São Januário esse ano. O time entrou em campo pensando no G8. Para isso, precisava vencer o Mirassol. Mas levou um susto quando Léo Jardim acertou o Negueba e quase se complicou. Na melhor chance do Vasco no primeiro tempo, Rayan chutou com força e o Walter espalmou. Diniz até orientou o atacante, mas não mudou o cenário naquele momento. O time só voltou a ameaçar quando o Mirassol se enrolou nessa saída de bola. A equipe paulista ainda chegou com perigo antes de sair para o intervalo. O Vasco voltou melhor no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Andrés Gomes fez boa jogada e arriscou de longe. A arma que o Coutinho também usou, mas o Walter nem dava rebote. Na batida do Paulo Henrique, o goleiro espalmou para fora. Aí veio o lance em que Piton cometeu a falta e se machucou. Na hora, a reação do lateral já gerou preocupação. Ele saiu de campo carregado e chorando. Depois do jogo, flagramos ele deixando o estádio de muleta. O Nita, que entrou no lugar do Piton, errou o passe e proporcionou um ataque rápido do Mirassol. A assistência do Carlos Eduardo foi perfeita. Renato Marques saiu do impedimento e colocou no canto do Léo Jardim. Um gol que abalou o Vasco. Obviamente que perder de novo em São Januário
fica um clima que a gente não gosta. Ai, E Diniz. ainda mais depois da vitória que a gente teve contra o Inter de Porto Alegre. Em relação à partida, a gente não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Pô, mas você Foi um jogo mexeu muito mal, bom contra o pô. adversário, que é muito bom. Se pegar a estatística do jogo do Mirassol, qualquer uma, pode pegar, escolher o adversário. Eles têm mais, a estatística quase sempre favorece eles em tudo. E hoje a gente teve uma estatística que a gente não conseguiu converter em gol. O time do Diniz só conseguiu reagir já na reta final, quando David jogou para fora uma ótima oportunidade. Para piorar a situação dos vascaínos, no acréscimo, Carlos Eduardo recebeu o bom passe, passou pelo Léo Jardim e só empurrou para o gol vazio, enterrando de vez a esperança de empate do Vasco. Foi a senha para as vaias ao time. A derrota decepciona o torcedor que veio se despedir do time aqui em São Januário. Alguns xingaram o técnico Fernando Diniz. Outros gritaram que agora a Copa do Brasil virou obrigação para o Vasco. O sentimento hoje é um mix de vergonha, agonia, sofrimento e principalmente uma falta de responsabilidade do time e um pouco do Diniz, que mexe sempre super mal. Flamengo, Botafogo e Fluminense, esses caras estão tudo na Libertadores. O Vasco fica nessa agonia, porque agora a única via é pela Copa do Brasil. Então, Vasco, é obrigação você passar para a Copa do Brasil, porque essa torcida aqui vocês acabam não merecendo, que a gente fica só apoiando. Agora a gente vai enfrentar um time que está mostrando futebol incrível, que é o time do Fluminense, e a gente, essa vergonha, porra, a gente vê um jogador andando em campo, cara. Não é possível que o Não, Diniz aí tá não. aqui. Não, não, não. Andar em campo ninguém andou, não, mano. Sendo sincero, a gente é o patinho feio. Ver se o Diniz consegue botar essa rapaziada aí pra almejar algo melhor pra nós aí, porque a nossa torcida tá precisando e muito, né? Vamos lá, vamos confiar e ver se tudo vai dar certo aí. Os torcedores ainda viram os jogadores do Mirassol comemorando a vaga na fase de grupos da Libertadores. Uma alegria que os vascaínos, ainda ameaçados de rebaixamento, também podem sentir com a conquista da Copa do Brasil. Aí, ó. Cidade Negra, Ai, eu não tô aguentando hoje não, Benê. Eles se compararam. Playlist e tudo. Vou te falar, hein? Lucas Pedrosa, brincadeira da parte. Fizeram no Spotify. Fizeram. Mirassol, as melhores. Pedrosa, brincadeiras à parte. Era pra também ficar tão bravo perder pro Mirassol? O Mirassol fez uma campanha... Tô tentando, amigo, ser sua amiga. Não, mas a gente Tá. tem que ser O realista. que você acha? Cara, vamos lá. Eu vou falar do jogo e depois vou falar sobre a situação do Vasco de uma forma geral. Vamos falar do jogo? O jogo é simples, gente. Venceu a equipe que é mais equilibrada, não só dentro da partida de ontem em São Januário, mas durante a temporada inteira. Para quem não se apegou e se apega só a nome, para quem não acompanha o futebol, acha que é um absurdo o Mirassol ter vencido o Vasco. E hoje não é absurdo o Mirassol vencer nenhum time no futebol brasileiro. O Mirassol tem 66 pontos no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que não perdeu em casa ainda. Só Flamengo e Mirassol conseguiram isso. É uma equipe que tem mais pontos do que mais da metade do campeonato. Está na quarta colocação, classificação direta para a Copa do Brasil. O trabalho do Rafael Guanais durante a temporada inteira é um trabalho de consistência, de equilíbrio, de um time que sabe jogar quando tem que jogar de forma reativa. Tem os mecanismos para isso, que sabe atacar de várias formas quando tem a posse de bola. Não à toa, como eu disse aqui, tem um dos melhores, se eu não me engano, é o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E cada vez mais você vê o Mirassol consistente, porque também, além do grande trabalho que todo esse time fez, com diretoria, com estrutura, com o Guanais e com esses jogadores, teve mais tempo também durante a temporada para poder se preparar. O Mirassol só jogou o Campeonato Brasileiro na temporada mais, digamos assim, no momento mais importante do ano. Então isso também faz a diferença e sobra fisicamente. Num campo pesado como estava de ontem, como também foi contra o Inter, o Mirassol sobrou diante do Vasco. O Rafael Guanais sobrou em plano de jogo em relação ao Fernando Diniz. E tudo que eu falei aqui do Mirassol é ao contrário do que o Vasco vive nessa temporada. O Vasco é um time que tem
um dos 4 melhores ataques do campeonato e uma das 4 piores defesas. O Vasco é um time de desequilíbrio, que nas últimas 11 partidas perdeu 6 e venceu 5. Nem empatar consegue empatar. É um time que oscila, é o 8 ou 80. E mais uma vez ontem, a gente viu isso acontecendo. O Vasco fez uma péssima partida ontem? Não. O Vasco fez uma partida ruim ontem? Não. O Vasco fez um primeiro tempo de equilíbrio, em que colocou o Walter para trabalhar dentro de casa contra uma equipe muito bem ajustada, muito bem organizada. E no segundo tempo, até teve 10, 15 minutos ali de uma superioridade também. Teve principalmente uma bola com o Paulo Henrique, que o Walter faz outra grande defesa espalmando para cima. Só que o Mirassol, e aí repito, vem o plano de jogo, o Rafael Guanais foi muito inteligente, porque ele não só já tinha modificado a equipe dentro de campo sem mexer, mas ele também mexe antes do Diniz. E aí entra o grande erro do Diniz dentro da partida. Ele demora e muito a mexer. Não é pouco não, ele demora muito. O Mirassol faz 2 trocas e aí o Piton se machuca. Essa lesão do Piton, acho que é um caso à parte que a gente vai comentar aqui, ela é cruel pro Vasco, não só para a sequência da temporada, mas pro momento do jogo também. Não necessariamente o Mirassol melhorou porque o Lucas Piton saiu, mas quando entra o Pumita e entra frio, ficou muito claro. O Pumita acaba errando um passe ali de cabeça, o Carlos Andrés Gomes também se desliga da jogada, ele dá o passe e corre para poder fazer o corredor, e aí o Mirassol pega no contragolpe. Transição ofensiva, que é um problema do Vasco. O Vasco não consegue fazer transição defensiva. O Fernando Diniz tem muito problema nesse sem bola. Eu já falo isso aqui há muito tempo. O Mirassol vai cirúrgico, faz o primeiro gol. Depois do primeiro gol, aí o Diniz vai pensar em mexer. Ele coloca o David, coloca o Tietê e só depois coloca o Verratti. Em um jogo que claramente, e tiveram alguns momentos que o Vasco conseguiu colocar a bola na área, e naquele momento ali, faltava o cara para botar a bola na casinha. O jogo já estava se desenhando para um Verratti que ia precisar nessa bola aérea ajudar o Vasco da Gama. Tanto é que a melhor chance do Vasco dentro do segundo tempo acontece num cruzamento do Robert Renan, o Verratti escora de cabeça, ganha a bola aérea e o David perde o gol. Seria 1-1, o Vasco poderia ter empatado e até virado, porque foram 8 minutos de acréscimo. Mas não, desperdiçou a oportunidade e mais uma vez, na transição ofensiva, na profundidade que o Vasco tem, muita dificuldade nessa transição defensiva, o Mirassol foi lá e foi letal. Acho que o Léo Jardim falhou, junto com o Robert Renan. Uma falha conjunta, mas mais do Léo Jardim do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que o Robert Renan esperou o Léo Jardim sair na bola em profundidade, porque a bola era do goleiro. E quando o Robert Renan espera, ele até atrasa um pouco a passada e o Léo Jardim não sai do gol. A gente sabe que ele é um baita goleiro, ele é top, ele não é um problema pro Vasco, mas ele é um cara que tem muita dificuldade em saída de gol. Então, o jogo de ontem, gente, venceu quem é melhor. Venceu não quem tem o melhor papel, não quem tem os melhores nomes ou o melhor investimento, mas quem é melhor preparado durante 2025 inteiro. E o Mirassol deu um banho no Vasco da Gama em relação à organização durante a temporada inteira. Foi isso que aconteceu. Não tem a tragédia até arrasada do Grêmio, do Botafogo e do Juventude, que o Vasco não jogou nada. A questão é, ontem venceu o melhor time. Agora, pro campeonato de forma geral, só para finalizar, eu acho que o Vasco, se ficar fora da Sul-Americana, não vou nem falar de rebaixamento, se ficar fora da Sul-Americana é uma tragédia, é uma regressão, porque ano passado conseguiu ir para a Sul-Americana, foi para a semifinal da Copa do Brasil com um time pior. O time desse ano é melhor, tem mais investimento, e aí? A torcida que apoia, que esgota ingresso, que já tem 50 mil ingressos lotados no Maracanã, qual é a resposta desses jogadores que esses jogadores vão dar? Mais uma vez, é um elenco que só joga quando a água tá batendo na bunda. Então, pro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, que a cabeça do torcedor já tá lá, o que te garante que o Vasco vai fazer uma grande partida? É 880. É um time que você não sabe do que esperar. Pode ser o Vasco avassalador, que foi contra o Internacional, que foi contra esse próprio Fluminense no Campeonato Brasileiro em outros momentos, mas pode ser o Vasco também do Grêmio, pode ser o Vasco do Botafogo, pode ser o Vasco do Juventude. Então assim, cadê a consistência? Cadê o equilíbrio? É um problema do Diniz? É um problema do Diniz, mas é um problema principalmente desse grupo de jogadores que não assume a responsabilidade quando precisa assumir. Até que eles me provem o contrário, eu vou falar isso aqui o tempo inteiro, que o Vasco está no seu 3º ano seguido brigando na parte de baixo da tabela. Alguém precisa acordar, né? E o lateral esquerdo, Lucas Piton, saiu machucado no segundo tempo na partida e no final do jogo ele apareceu de muleta e com a perna imobilizada. Essa é a imagem que a gente está transmitindo na tela da sua televisão. As imagens são da BTB Esporte, não são não? São de quem? É nossa mesmo. Foi o Jaminho? Foi o Rony, um beijo para Rony, nossa imagem aqui do SBT. O clube informou que ele sofreu uma entorse e vai ser reavaliado hoje. Já quero informações do Pedrosa sobre a situação clínica do Piton, mas vou com vocês do Piton, Pedrosa. Sempre quando acontece uma entorse assim, o joelho incha.
Então, você fazer o exame logo depois pode ser inconclusivo. Então, eu acredito que nesse momento, o departamento médico do Vasco está avaliando, foi uma entorse de fato que ele teve. E assim, gente, vou falar o português, claro, dificilmente o Lucas Piton vai jogar a reta final da temporada. Não, gente, Mobilizado ali de mulher. Tem que torcer né? pra não passar por cirurgia, pô. O jogador, é isso aí, tem que torcer muito para não ter rompido o LCA. É isso. Porque, infelizmente, quando ele cai, ele já cai gritando, o banco de reservas, o departamento médico, e é aquele grito que é muito característico. Você viu assim. os jogadores do Mirassol desesperados assim? Ele coloca a mão aqui, atrás do joelho, que é geralmente o momento que a gente sente aqui. Eu falo isso por experiência própria, infelizmente já tive essa lesão. Claro que atleta é completamente diferente, recuperação, estrutura corporal e tudo mais, mas é um momento quando você coloca a mão aqui e com o desespero que ele gritou ali, O negócio é ele. parece ter sido algo sério, A parece ter percepção sido do atleta ligamento. que tem uma certa experiência, então não é Exato. tão velho quanto se parece, né? Ele é Exato. mais novinho, mas já é um cara muito rodado, muito experiente. O cara, quando cai já nessa coisa, nessa reação muito espontânea, Sim. ele já sabe o que talvez possa esperar por ele, né? Sim. Inclusive é um jogador valorizado. É uma pena, assim, é uma pena. A perda do Lucas Piton ela é muito importante pro Vasco, eu sempre falei isso aqui. Os 11 completos do Vasco, o Vasco tem um time bom. Quando perde 1, 2, 3 jogadores, desce muito de nível. Nesse caso da lateral esquerda, com todo o respeito ao Pumita, que fez até alguns bons jogos ali naquela posição. Mas ele deu Desce conta muito de de um nível. recado. O Piton ficou o quê? Um mês e meio Um fora? mês e meio, por aí. E assim, Não, a gente, para. obviamente, Foi que o ele melhor sempre momento faz do falta. Pumita na lateral Mas esquerda. Pelo amor de O Pumita Deus. foi muito bem ali, Pedrosa. mas Não eu foi não- uma eu- coisa desesperadora. Pelo contrário, ele fazia bons jogos e não é que ninguém sentiu a falta do Piton, porque o Piton é um grande cara aí há Sim. anos no Vasco. Mas ele realmente deixou ali, olha, galera, ele vai voltar enquanto isso eu tô aqui. Vamos ver, Fernanda, eu Não. não confio. Você não confia? Não, confio, assim. também não. Não é uma coisa que me agrada. O gesto técnico é diferente. Ontem ele já cometeu uma falha, entendeu? Tudo bem que ele entrou frio e tudo mais. O erro foi dele, do Carlos Andrés Gomes. Eu gosto do Pumita, acho um bom jogador, mas não me passa confiança. É só isso que eu tenho de sentimento. Não me passa confiança e não é extremamente por causa do Pumita. É essa inversão de posicionamento que não me agrada muito. Se livrar matematicamente 100% hoje do rebaixamento. Mesmo que a margem seja pequena, se o Vasco tiver algum tipo de Qual é a chance de ser margem ali? é 0,02. É pequenininha, É né? muito pequena. Se tiver algum tipo de chance de ser rebaixado, vai ter que levar o time titular para jogar contra o Atlético Mineiro. Se hoje os resultados, que são vários resultados que podem São. acontecer, Bota a tabela para aí. livrar o Vasco, Por favor. você não leva nem o time. Isso é verdade. Você descansa o time. É. Isso é verdade. Descansa, Você não leva o treina. time? Eu não levo. Nem se você estiver perigando em perder essa vaga na Sul-Americana? Fernanda, eu vou te falar. Porque olha só, a vaga também ela tá próxima da Sim. vaga da Sul-Americana. Sim. Eu não tô falando de rebaixamento, Vocês não. já sabem Tô o que eu falando de penso. vaga. Eu penso em poupar. Você não tem mais nada pra fazer no Campeonato Brasileiro. Tem nada. Eu penso em poupar Mas geral. sabe o que eu penso? Geral. Ah, são 4 dias de diferença, É né? muito geral. O campeonato acaba dia Sabe por quê, 7, Fernandinho? a primeira semifinal no dia 11 de dezembro, que é uma quinta-feira. São 4 dias que separam um jogo do outro. O meu ponto não é nem cansaço. O meu ponto é acontecer o que aconteceu com o Piton. Já perdeu E pode um. acontecer. Eu não levo ninguém. É isso. Você não leva? Se- Nem se você estiver perigando um 14º lugar? Vou te falar, sinceramente, Fernando. Não? Sinceramente, o ano do Vasco, para que o torcedor não sinta a sensação de tragédia, depende da Copa do Brasil. Ó, vou te falar, nem Léo Jardim. A mesma teoria que eu tinha com o Ah, Rossi. não, isso eu não... Nem Léo. Isso aí eu o jogo não do levo brasileiro ninguém. que não vale nada, Eu não Fernanda. levo ninguém. O Vasco pode perder de 20-0. Partindo do princípio que já se livrou do rebaixamento, já está na Copa Sul-Americana. O Vasco pode perder de 20-0. O que vai mudar no Campeonato Brasileiro? Vale o risco você Levo botar o seu principal goleiro? Eu acho que não. Pega o Galo, né? Pega o Galo fora de casa. É Apesar melhor. que o Galo também... Ô, Vene! Respeito do jogo de ontem, a derrota pro Mirassol 2-0. Também acho que o Vasco jogou bem a partida, né? Até a hora da trágica contusão aí do Lucas Piton. Achei mais uma vez que o Diniz demorou muito para mexer no time. O Puma não é um jogador para jogar ali na lateral esquerda. Ele comentou aí que o Puma ficou um mês e meio jogando com lateral e saiu-se bem. Na minha opinião, não foi desse jeito. Eu acho que o Puma não acrescenta nada na lateral esquerda. Se eu tivesse que fazer ali uma improvisação, eu improvisaria o Robert Renan na lateral esquerda, colocando o Lucas ali na quarta zaga. Então,
é complicado, é ruim perder um jogador titular na reta final aí, ou quando a gente precisa de todos os atletas à disposição para um jogo que vai ser difícil contra o Fluminense, mas não tenho medo do Fluminense. Eu acho que o Vasco vai entrar com a força máxima. Os jogos do Diniz no mata-mata são mais interessantes, né? Ele consegue armar ali uma estratégia para poder sair-se bem. Então, não tem nada perdido, não acredito em rebaixamento. Na minha opinião, vai dar jogo e vamos para dentro do Fluminense para buscar esse título da Copa do Brasil, né? Consequentemente, a gente indo para a final. Curta, comente, compartilhe, deixe aí o seu comentário, né? Que é importante para a gente estar aqui tendo um feedback do que vocês acham aí da reta final do Campeonato Brasileiro do nosso Vascão. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!